Cumprimentar todos os senhores vereadores, cumprimentar os nossos trabalhadores que estão a ajudar-nos aqui nesta reunião, dar aqui algumas pequenas informações. Dizer que a outra reunião que temos ainda é no dia 18 de maio, portanto, daremos fazer por esta maneira, online. Depois, as de junho, vamos ver, portanto, o que é que vai sair até ao dia 18 de maio. Acho que faz mais sentido isso do que estarmos a reunir com grandes distanciamentos e, portanto, as coisas têm funcionado. Temos que ver depois a questão do público também, que acho que é importante tentar fazer aqui algumas melhorias nesse aspecto. Temos as atas de 20 e 22 de abril para votar. Não sei se viram as atas, se há aqui alguma questão que queiram colocar relativamente a essa matéria das atas, podemos passar à votação das atas, senhores vereadores. Então, colocando à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Quais é que foram as atas que nós votámos? 20 e 22 de abril. Aquela da reunião extraordinária, que foi, e a da outra semana, que também foi aquela reunião pequena. Portanto, as reuniões de abril anterior já está tudo aprovado. Já está. Portanto, muito bem. Dar aqui algumas... outra nota que eu acho que era importante aqui no período de ordem do dia, me apraz registar que já há 5 dias que o município de Santarém não tem aumentos de casos Covid no concelho. Portanto, estamos nos 106 casos já há 5 dias mesmo, e, portanto, é importante o referir. Temos 60 ativos e 43. Mas aqui o facto de registar é que há mais testes e não tem subido, e, portanto, esperamos que não suba e que continue assim e que rapidamente estejam todos os recuperados, claro, com exceção dos óbitos, infelizmente. E esta era algo que gostava que aqui fosse dito. Uma outra coisa, e com muita alteração legislativa que tivemos, nós também estamos a retomar a normalidade dos nossos serviços, aqueles que são possíveis. Quero dizer que, por uma opção de todos nós, achámos que quem estava em teletrabalho podia continuar, portanto, em alguns serviços. Foi falado com os diretores, portanto, isto está acertado entre todos. Isto para dizer que vamos continuar com as pessoas mais algum tempo em teletrabalho, e alguns, até se calhar de futuro, vão continuar a trabalhar mais tempo em teletrabalho, propriamente presencialmente no município, em algumas áreas. Esta era uma nota que queria dizer. E sobre a questão dos testes, dizer que no âmbito daquilo que tem acontecido nos outros concelhos da Lesíria e do Médio Tejo, é sabido que naquelas deliberações que temos tido aqui também, umas delas foi para a aquisição de testes Covid no âmbito da comunidade intermunicipal. E estes testes foi decidido entre os municípios, a Segurança Social e o ACES da Lesíria, que seria importante começar pelos lares. E nós já estamos a fazer testes nos lares. Começámos hoje no lar de Damiães de Baixo, começou-se também na Santa Casa da Misericórdia de Perto, e, portanto, vamos testar todos os lares do concelho, e esperamos que não haja casos. E também aqui uma questão de segurança, achamos que é importante, e não gostava de deixar de referir isto mesmo. E para terminar, não me alongar muito mais nesta fase, antes de ouvir as vossas questões, fazer aqui uma referência que eu acho que é importante do ponto de vista daquilo que é a proteção civil. É que nós temos uma passagem de um estado de emergência para um estado de calamidade, mas os planos de emergência municipais continuam ativos. Portanto, isto é ao nível da proteção civil, é o plano máximo da proteção civil, é o de calamidade, e é esse que temos, e, portanto, os planos estão ativos na mesma. O nosso plano municipal de emergência e proteção civil está ativo, e nós continuamos a fazer os nossos briefings diários, a fazer as nossas reuniões, também para dar esta nota. Podia haver aquela ideia que agora, deixando de estar em emergência, algumas destas situações deixariam de estar na ordem do dia. Estas eram as informações que vos queria dar. Alguns pessoas querem colocar algumas questões? Sim, Sr. Presidente. Eu tenho aqui 2 ou 3 questões para colocar.
O vereador Rui Barreiro. Em primeiro lugar, o presidente Ricardo Gonçalves já aflorou esse tema, que é a questão da participação do público. E, portanto, julgo que era importante, passado este estado de emergência, que a manterem-se as reuniões por esta via telemática, que se garantisse a participação do público e, portanto, que fossem criadas condições para que o público se pudesse manifestar ou pronunciar-se sobre alguns dos assuntos que estamos a discutir. Portanto, não é impossível tecnologicamente e, portanto, isso é possível fazer-se. E julgo que também será importante fazer esse exercício na Câmara, que é mais fácil do que fazer na Assembleia Municipal, mas que também, enfim, também é importante no âmbito do sistema democrático que isso possa acontecer. Depois, queria colocar uma questão sobre as águas de Santarém e sobre a alteração à administração, para percebermos qual é os timings e o que é que está em cima da mesa. Relativamente às questões que o Partido Socialista colocou sobre a Viver Santarém, nós recebemos uma resposta invocando a Proteção Geral de Dados, que nos parece completamente extemporânea. A Câmara Municipal é o acionista único da Viver Santarém e, portanto, os vencimentos das empresas municipais são públicos e, portanto, não há nenhum segredo extraordinário relacionado com a massa salarial e, portanto, aquilo que nós pretendíamos saber tem a ver com a massa salarial afetada e, portanto, o que é que estava em causa nos trabalhadores que foram para layoff e dos que ficaram a trabalhar e, portanto, reiterávamos o pedido e refutamos, digamos que a questão relacionada com a proteção de dados, porque os vereadores representam o acionista único da Viver Santarém, portanto têm direito a ter acesso a essa informação, como qualquer administrador da própria empresa municipal. Depois, voltava a lembrar, enfim, entre vários assuntos que estão aí atrasados para dar esclarecimentos, as explicações relacionadas com a não deliberação da Câmara Municipal sobre a indicação dos representantes nos órgãos sociais do CNEMA e, portanto, que é um assunto que está pendente já há vários meses e que não há novidades nenhumas relativamente a esta matéria. E, portanto, basicamente eram estas 4 notas que o Partido Socialista tinha para colocar neste período. Obrigado. Sendo também muito telegráfico, dizer a questão do público, concordo na íntegra e nem que seja feita por uma prévia marcação, acho que fará sentido termos público. Dizer que, do ponto de vista daquilo que a legislação que saiu, era clara também, dizendo que neste período até junho poderíamos não ter público nas nossas reuniões, mas eu acho que faz todo o sentido e, portanto, vamos tentar já para a próxima não ter público, senão para a próxima, para a 1ª de junho, ter isso, publicitar, que se poderá fazer por marcação e as pessoas depois entrar na nossa reunião. Sobre a questão das águas, como eu disse, era após a prestação de contas, a prestação de contas foi aprovada e foi à Assembleia Municipal, portanto estamos em condições de trazer na próxima reunião o Conselho de Administração. Sobre a questão da Viver Santarém e a proteção de dados, eu gostava de dizer ao Sr. Vereador, isso foi-nos enviado e quero crer que a Viver Santarém verificou isto mesmo. As questões da proteção de dados, estamos todos também a adaptar a elas há algum tempo. Eu sei que o Sr. Vereador, quando diz que são acionistas, somos o acionista maioritário, eu quero dizer que não vi e vi também o documento que o senhor vereador verificou. Irei reportar isto à Viver Santarém, mas quero dizer que mesmo ao nível da proteção civil há situações com a proteção de dados que eu não entendo. Por exemplo, nós hoje, e estávamos em emergência nacional, os nossos bombeiros não tinham acesso às listagens das pessoas que tinham Covid. A PSP e a GNR tinham para fazer essas vistorias, ver se estavam em casa, se não estavam, e nós, Proteção Civil Municipal, os bombeiros não tinham. E dizer que todos nós sabemos que os nossos bombeiros, no dia-a-dia, no seu trabalho, verificam aquilo que é os boletins médicos
e as questões de saúde das pessoas que transportam, e mesmo assim era negado por uma questão que eu também não recebi. Vou reportar isso, não tenho problemas nenhuns em que seja entregue essa documentação ao seu vereador, mas, portanto, foi o que nos veio da Viver Santarém e é isso que vamos ver. Sobre a questão do CNEMA, Sr. Vereador, eu já disse, se tiver que vir a deliberação, ela será deliberada, aqui neste caso teria que ser uma ratificação, e já pedi ao Dr. Torrão e à Dra. Catarina Maia, do meu gabinete, que estão a ver isso. Isto tinha a ver com uma questão dos estatutos do próprio CNEMA, e, portanto, é isso que está a ser visto. Eu pedi para eles também celeridade nesse aspecto, portanto, e assumi logo, não só quando o vereador me questionou isso, mesmo na Assembleia Municipal, havendo essa necessidade de vir aqui, vem, e, portanto, e mesmo que essa situação se venha a verificar à posterior, portanto, terá que se vir a ratificar. Os órgãos estão, a OMSA estão a funcionar. Infelizmente, a empresa também está em layoff, e tanto uma como outra, sinceramente, olha, ainda não tenho essa informação, nem o nosso da Viver Santarém, nem o do CNEMA, se foram aprovados ou não, porque infelizmente verificámos que há uma parte ainda significativa de layoffs que não foram aprovados. Esperar que nestas duas empresas as aprovações tenham sido deferidas. Muito bem. Mais alguma questão? Não, da nossa parte, até para economia de tempo, muito bem. Só colocámos estas questões. Muito bem. Entrando então no ponto 1, projeto empreitada de estabilização global das encostas, que é a quinta modificação ao plano de trabalhos, é uma retificação, dizer que alterámos ali o plano de trabalhos com várias trabalhos que já podemos entrar. Vamos recuperar tempo aqui também na zona da Ribeira de Santarém, mas quero dizer que nesta matéria, depois, aqui os nossos juristas já estão a trabalhar nisso para que possa ser imputados, nomeadamente a um proprietário de uns terrenos, e nós sabemos aquilo que, nomeadamente, as Infraestruturas de Portugal estão a tentar fazer com um proprietário das encostas de Santarém. Aqui a situação é semelhante, e todos os transtornos e todos os custos que tivemos e o tempo perdido, não só com algumas modificações de trabalhos, mas também com reequilíbrios financeiros, uma parte futuramente será imputada a um dos proprietários dos terrenos. Muito bem, senhores vereadores. Sr. Presidente, eu gostava de intervir. Sr. Vereador, faça a favor. Boa tarde a todos. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Há pouco estava a dizer que ia permitir poupar tempo. O que diz aqui, e isto é bem claro, não é? É que o término da obra, que já estava a derrapar 1.601 dias, que seria no dia 16/8/2021, passou para dia 2/12/2021. Ou seja, neste mandato, a obra já não será concluída. Eu ainda me recordo de, na altura da campanha, ver outdoors a dizer que a estrada era aberta até 2017, até ao fim de 2017. O que vamos saber, e isto é o que está previsto agora, porque com estas derrapagens todas, eu sinceramente não acredito que no dia 2/12/2021 a obra esteja pronta, porque há duas situações que é inconcebível como é que ainda não estão resolvidas, que têm a ver com a resolução da drenagem dos esgotos pluviais. Andamos a falar nisto há 2 anos, e a resolução do diferente com o engenheiro Rosa Tomás. À parte dos reequilíbrios financeiros, que já vão, pelas minhas contas, em 627 mil euros, ainda falta esta parte. Eu pergunto-lhe, muito sinceramente, quando é que estes dois assuntos apontam aqui para 15/7/2020 e 16/11/2020 estarem concluídos, a questão dos esgotos e do Rosa Tomás, do engenheiro Rosa Tomás, quando é que isto realmente está concluído? Quando é que nós temos a obra das encostas, principalmente a de Santa Margarida, concluída? Quando é que a estrada está aberta em condições de segurança plena? Eram essas as questões. E, por fim, quanto é que isto nos vai custar? Porque esta parte ainda não está aqui o reequilíbrio financeiro desta derrapagem. E o Sr. Presidente, se calhar, já tem noção disso. Portanto, é importante que as pessoas tomem bem consciência desta situação. Uma obra que era para acabar em 2019
duplicou o prazo de conclusão, ou seja, era previsto 780 dias, já vai em 1709, e à parte disso, um custo para a Câmara, 627 mil até agora. Sr. Vereador, olha, infelizmente, e as coisas vêm tudo, a reunião de Câmara, eu posso lhe dizer, temos várias histórias destas nos municípios e em Santarém também, de obras que duram muito mais tempo do que deviam. Posso-vos dar o exemplo de uma dos coletores circulares a Santarém, que era para durar 2 anos e demorou 8 anos. 8 anos. E com custos também elevadíssimos. E também, olha, curiosamente, muito parecido com isto, de uma associação relativamente à questão dos terrenos. O vereador está-se a rir, mas porque fala como se todos nós fizéssemos isto por querer ou porque tivéssemos aqui mais decisões. Sr. Presidente, pode datar no tempo essa obra? Sr. Vereador, olha, ela começou antes do seu mandato e foi o Sr. Vereador que a concluiu na parte final, mas depois os juros e os trabalhos a mais e o Tribunal já foi o Ricardo Gonçalves quando Presidente, veja o que demorou. Portanto, é para termos aqui a noção... Mas, Sr. Presidente, desculpe lá estar a interromper, mas acha que isso é uma explicação? Sr. Vereador, isso é uma explicação péssima. O Sr. Vereador tem que deixar, eu estou a explicar, eu estou a dizer, o Sr. Vereador fala com um sorriso na cara como se isto fosse uma coisa que nunca tivesse acontecido. Eu estou-lhe a dizer, se o Sr. Vereador fizesse só as questões normais, eu tinha respondido logo às questões. Mas como está com um semblante, como se tivéssemos aqui uma situação, sempre foi tudo explicado e veio a reunião de Câmara. Agora vou passar às explicações. Olha, sobre a estrada 114, vou-lhe dizer... Sr. Presidente, desculpe lá, eu também tenho questões a colocar sobre este assunto. Não sei se quer dar a explicação e depois eu coloco as questões, ou se quer ouvir as questões todas de uma vez. Não, eu dou as questões e depois coloco as questões todas que tiver. Ok. O Sr. Vereador coloca, agora respondo ao Sr. Vereador. Dizer o seguinte sobre esta matéria. A Estrada Nacional 114, como sabe, está aberta num dos sentidos. Aquilo, e vou repetir, aquilo que já dissemos aqui várias vezes, é que nós achamos, e já escrevemos isso, e reforçámos ainda recentemente, e vamos reforçar ainda hoje durante a manhã, estive a falar isso com o arquiteto Pedro Gouveia, para que o LNEC, se já fez as leituras dos inclinómetros, se eu já vos disponibilizei essa informação há vários meses, em que os inclinómetros estava tudo bem, porque é que não se abriu a estrada ainda? Essa é uma questão que eu vou reportar novamente às Infraestruturas Portugal. É que eu devo já nós recebemos isso, salvo erro, há 3 ou 4 meses, a dizer que os inclinómetros estava tudo ok e também vos entreguei. Sobre a questão da questão do acesso ao engenheiro Rosa Tomás, eu já expliquei também uma coisa que era o seguinte: nós, quando entramos para a empreitada, o terreno era de uma entidade pública e, portanto, da qual nós tínhamos a agreement para fazer a obra e entrar nos terrenos. A pessoa passou para um privado e o privado não levantou-nos N questões sobre essa matéria. E sobre a questão dos esgotos, tivemos que a tramitar, já fizemos algumas obras de esgoto, agora estamos outra empreitada para fazer essa recuperação e, infelizmente, não conseguimos ultrapassar e andar mais rápido. Quer dizer, se tivéssemos, ainda temos aqui algumas questões, como eu já disse, ainda outra, com a albergaria de São Martinho, que eu já vos expliquei aqui também, que é uma outra situação que poderá custar algum dinheiro, caso seja retirado, é isso que estamos a tentar que não seja, caso seja retirado da empreitada. E é claro, tem trabalhos a mais, e isto tem reequilíbrios, infelizmente decorre da lei e não conseguimos andar mais rápido. Se conseguíssemos, teríamos feito. Não admito que digam que parece que é aqui por alguma questão, temos técnicos a trabalhar nisto, está tudo vistoriado e, como eu vos disse, até tivemos inspeções dos fundos comunitários onde deu a obra até esta fase, como tudo estando bem feito. Portanto, que isto fique claro. Sr. Vereador Rui Barreiro. Eu também queria só colocar uma questão. Posso? Pode. Sr. Presidente, desculpe lá uma pergunta muito sincera. Acha admissível que uma obra que está para durar 780 dias, que vá durar 1709, e agora o segundo, a estrada sempre que chove é cortada. Portanto, enquanto não for resolvido o problema dos esgotos, que depende, os esgotos são das Águas de Santarém, é uma obra que pode ser feita pelas Águas de Santarém e pela Câmara, porquê que não é feita?
Quer dizer, acha que em condições que se pode abrir a estrada com problemas de esgotos nessa encosta? O Sr. Vereador, não tem nada uma coisa a ver com a outra. O Sr. Vereador vem para aqui baralhar coisas, não tem nada a ver com a outra. Já lhe dissemos, leia a documentação que lhe foi entregue, a documentação que temos dado. Os esgotos não têm nada a ver com isso. Já andamos a dizer, pá, e escuso-me repetir, eu sei que isto para a opinião pública pode passar, mas eu estou numa fase da minha vida coletiva e estando político que posso bem com toda essa querer fazer desinformar. Já dissemos, a primeira situação que foi feita foram os muros de contenção que estão feitos para permitir a abertura da estrada. E, se o Sr. Vereador se recordar, nós, em setembro de 2018, dissemos que aquilo estava pronto para abrir a estrada. As infraestruturas de Portugal, porque tínhamos feito tudo o que era necessário para a abertura das estradas. As infraestruturas de Portugal vieram dizer isso tudo. Depois vieram dizer que faltava inclinómetros e leituras de inclinómetros. Já leram os inclinómetros. Portanto, e o que é que acontece? Como ainda o LNEC não fez esse parecer conjuntamente com as infraestruturas de Portugal, o que vale é aquilo que está desde que foi o encerramento da estrada. Sempre que chove mais que X de densidade pluviométrica ou nível pluviométrico, a estrada encerra. Não tem nada a ver com esgotos. Nada. Então, mas porquê é que os esgotos não estão resolvidos? Mas não tem nada... Ó, Sr. Vereador, os esgotos não têm nada a ver com isto. Essa estrada está a ser feita. Não tem nada a ver com a estrada. Ó, Sr. Vereador, não tem nada a ver com a estrada. Portanto... Já disse isto até à exaustão, desde setembro de 2018. Epá, portanto, ainda escrevi outra vez para as infraestruturas de Portugal, vou-vos reportar isso para que o façam. Sr. Vereador Rui Barreiro. Muito boa tarde a todos uma vez mais. Eu queria cumprimentá-los todos novamente e dizer que eu me revejo nas questões que foram colocadas pelo vereador José Augusto e queria chamar a atenção do seguinte. Nós estamos no 5º plano de trabalhos apresentado relativamente a esta obra. E, de facto, a obra, eu já estou um bocado, como diz o José Augusto, quer dizer, agora vamos acreditar que isto termina em 2 de dezembro de 2021, porque com 5 planos de trabalho apresentados, começamos a ter alguma dificuldade em acreditar que este plano é o último plano de trabalhos que vai ser apresentado. Mas eu não consegui perceber da explicação que o Sr. Vereador solicitou e que supostamente o Sr. Presidente explicou, não consegui perceber várias coisas. Uma delas prende-se com o diferendo com o engenheiro Rosa Tomás. Afinal, qual é o diferendo? O que é que está em causa? E quando é que está resolvido? Portanto, são 3 questões numa só. Qual é o diferendo? Enfim, explicar o que é que está em causa e quando é que se prevê que esteja resolvido. Esta era a primeira grande questão que eu queria colocar relativamente a esta matéria. Em segundo lugar, se o Sr. Presidente considera que, efetivamente, este plano de trabalhos é o último plano de trabalhos ou se ainda vamos ter mais. Muito bem. Sr. Vereador, olha, relativamente à questão dos acessos, também já o referi, e as 3 questões que colocou, o diferendo era o acesso que era devido para se fazer uma contenção, e repito aquilo que já disse várias vezes sobre esta matéria. Esta empreitada que estamos agora a fazer nada tem a ver com a estrada. Esta empreitada que estamos lá a trabalhar tem a ver com contenção das casas. E, portanto, a questão que eu não quero ir aos licenciamentos de outros anos, porque poderia ir ao licenciamento de 91 e 92, quando foi feita aquelas casas, e os tais esgotos que o vereador José Augusto está agora a fazer, ficaram a correr para a barreira nessa altura, e depois só mais tarde é que se percebeu, se calhar, com algumas destas situações. Mas pronto, o acesso para se fazer estas contenções tinha que ser pela zona junto ao que é o antigo Governo Civil, hoje GNR, para a partir daí. E dizer que isso foi-nos vedado pelo engenheiro Rosa Tomás. Quando percebemos que aquilo tinha deixado de ser da Direção-Geral do Tesouro e Património, da Direção-Geral do Tesouro e Património, sim, e passou para um privado. Tivemos reuniões com o privado. O privado levantou algumas questões que nós pensávamos que estavam ultrapassadas. Entramos no terreno a trabalhar.
Acontece, foi chamada à polícia, eu já fui ouvido nesse processo de termos entrado no terreno, os engenheiros que tiveram também foram entrados, fomos arguídos, fomos uma série de coisas à conta dessa situação. Portanto, está tudo arquivado. Agora, o terreno ainda não é nosso e foi-nos sempre vedado essa entrada. E o que estamos dito, já houve vistorias ao terreno sobre esta matéria, e estas vistorias vão levar àquilo que eu estava a dizer, é que, à semelhança do que acontece nas encostas, quem tem que cuidar das encostas é os privados. O município de Santarém tem uma declaração assinada de todos os proprietários a dizer que pode entrar nos seus terrenos. A única que não tinha era das entidades públicas. As entidades públicas, portanto, eram tuteladas por governos, por ministérios que assinaram também o protocolo para fazer aquela empreitada. Na altura, olha, estes terrenos pertencem a ministérios que estão no protocolo e querem fazer isso, portanto, não temos. Mas é de um privado que não como eu disse, que a posterior ficou com aquilo e não nos deixou. E agora já fizemos essas vistorias e estamos a fazer vistorias. Mas as vistorias que estamos a fazer é no sentido, já nesta altura, porque nós vamos entrar, à exceção de uma parte, o que vamos fazer é nós município, até onde fomos, com a alteração deste plano, podemos entrar porque conseguimos, com as devidas autorizações e com os devidos estudos, fazer no outro lado. Imputar esses custos, pois a entidade não nos deixou. E depois há uma coisa que é o seguinte, é que há uma parte da barreira que falta consolidar, e essa consolidação, não podendo lá entrar, vamos imputar esses custos e vamos exigir que seja o dono dessa empreitada a fazer aquilo que lhe compete. Se é o último plano, Sr. Vereador, eu gostava que fosse o último a ser aprovado. E como estou a dizer, em algumas zonas, portanto, a posterior, conseguimos ganhar algum tempo relativamente aos planos que apresentámos aqui. Portanto, nomeadamente na Ribeira de Santarém, como estava a dizer, ganhámos alguns meses ao plano que apresentámos aqui. Portanto, são situações que dependem muito. E vou referir novamente uma coisa, que é a questão da geotecnia, que não está dependente de nós, infelizmente. Penso ter respondido às questões colocadas. Não tem o microfone ligado, Sr. Vereador. Diferente com o engenheiro Rosa Tomás, está em vias de se resolver ou não? Sr. Vereador, quero dizer que não está em vias de se resolver. Portanto, se tivesse de resolver, já estava. E são situações, há aqui coisas que já vamos obrigatoriamente ter que imputar ao proprietário que lá está. Não, mas a expropriação por utilidade pública não está em cima da mesa? Sr. Vereador, nós essa questão da expropriação, e vamos nos lembrar que uma expropriação neste tempo demorará mais de 2 anos, que é o que demorou quase as outras expropriações. Portanto, mesmo essa situação está, mas agora já estamos numa fase em que vamos imputar ao engenheiro, e quero-vos dizer que já no último ano houve 2 vistorias, houve uma agora, houve uma em setembro e houve outra agora mais recentemente, a primeira do ano passado, uma que fizemos todos, porque depois também vos quero dizer que há entidades, nomeadamente, houve uma vez que teve tudo marcado, a DGPC não pôde vir ao terreno, teve-se marcar outra vistoria, depois teve não sei quanto, portanto, são situações muitas vezes que não tem. E não pode ter nenhum vício de forma para que corra tudo bem. Espero chegar, mas já há aqui situações, mesmo se chega a entendimento, não dependem. E há uma outra situação, o Sr. Engenheiro tem ali um diferendo antigo com o município de Santarém, um diferendo já passou por vários presidentes de município, que, de uma maneira clara, não pode ser metido neste processo. Isto é um processo que tem fundos comunitários, é auditado e vistoriado pelo POCUR e, portanto, não é aqui agora que entra o Teatro Rosa Damasceno, não é aqui que entra outras situações, portanto, isso são questões à parte e exógenas a este processo. Muito bem. Passando à votação, quem vota contra? O Partido Socialista vota contra. Muito bem. Aprovado com os votos do PSD. Ponto 2, pedido de devolução dos valores de tarifa de resíduos urbanos, contrato número 2000 e requerente a Fernando, isto aqui não havia, mas pronto, tudo bem. Alguns juízes casados da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, isto é o normal, vem todos os anos, adesão ao concurso público, que são de refeições escolares, almoço e lanche, isto tem a ver com a CMLT. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4.
isto já veio à reunião de Câmara, veio à aprovação do projeto, proposta de escolha de procedimento para concurso público à contratação da empreitada, estabilização da Igreja de Santaria da Ribeira de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5, autoassistência de equipamentos aos agrupamentos de escola, isto é o PAC Escola Remota. Não sei se a senhora vereadora Inês Barroso querá dar aqui algumas notas como funciona, porque isto são empréstimos às escolas e aos alunos. Senhora vereadora. Obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os senhores vereadores e quem eventualmente nos possa estar a ouvir, comunicação social, trabalhadores do município. Portanto, este auto de cedência foi concertado, digamos assim, entre a Divisão de Educação e Juventude e a nossa secção do Património, os nossos serviços municipais, porque a aquisição que é feita relativamente a estes kits de escola remota, que como é do conhecimento geral, foram 300 kits foram 300 kits compostos. Senhor vereador, peço desculpa. Senhor vereador Rui, creio que tem o som ligado. José Augusto, ligamos o som, porque depois aparece algum ruído. Vereador, desculpa. Obrigada. Portanto, o que estava a dizer é que, como é do conhecimento de todos, portanto, estes kits escola remota foram 300 os que adquirimos para o município e que agora foram cedidos aos agrupamentos de escolas para poderem facultar aos alunos que não tinham acesso à internet. Este cálculo foi efetuado com base no número de alunos do primeiro ciclo de escalão A e os computadores foram disponibilizados aos agrupamentos de escolas de forma diretamente proporcional ao número de alunos do escalão A que cada um deles tinha. Portanto, o que vos trazemos é apenas a aprovação deste auto de cedência, no fundo, do que está redigido em termos da proposta da senhora vereadora do Património, da senhora vereadora Cristina Casanova, para que possamos aprovar a redação do mesmo e podê-lo celebrar com os agrupamentos de escolas. Muito obrigada. Há alguma questão? Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, proposta de apoio financeiro ao incentivo desportivo no âmbito do apoio à formação desportiva, a atividade regular, época 2019-2020. Dizer que o município de Santarém, à semelhança do que fez com as juntas de freguesia na área da educação, aqui também com o desporto, não vamos fazer cortes nas verbas por não estar a atividade normal a decorrer e, portanto, iremos fazer a distribuição que está no nosso orçamento e, portanto, achamos que é a forma mais correta de que estão parados as atividades, mas ainda há custos inerentes àquilo que é o normal funcionamento destas entidades. Não sei se algum dos seus vereadores quer usar a palavra. Senhora vereadora, quer dar alguma informação adicional? Quero sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Portanto, creio que o Sr. Presidente já disse tudo o que o Executivo também tem analisado conjuntamente, que é relativamente ao facto de os clubes, as associações desportivas do nosso Conselho não terem podido facultar a continuidade da prática regular aos seus atletas como seria normal. Portanto, nesta situação de epidemia, nesta situação perfeitamente excepcional, o Executivo optou por manter exatamente o mesmo valor, não penalizando ninguém, portanto, não fazendo qualquer redução no que quer que fosse relativamente aos critérios já aprovados de atribuição das verbas. Dizer também a todos os senhores vereadores que este assunto também foi abordado no Conselho Municipal de Desporto no passado dia 20 de abril e os senhores conselheiros fizeram questão de expressar a sua concordância com esta decisão e, no fundo, também agradecer ao Executivo por tal acontecer. Permitam-me ainda partilhar convosco que, mais uma vez, com os dados com que analisámos as candidaturas das nossas associações desportivas, o número de atletas federados voltou a aumentar, portanto não aumentou muito, mas voltou a aumentar, como sabemos, e temos já partilhado essa informação várias vezes convosco. Em 2012, 2013
ou 2013, 2014, quando depois o Sr. Presidente Ricardo passa a assumir funções de Presidente do município. Desde aí até agora houve um aumento de mais de 50%, registando-se este ano, 2019-2020, o número de atletas de 2.628. Recordo que estes dados são apenas de atletas até aos 18 anos e, portanto, apenas escalões de formação. Permitam-me, enquanto vereadora do desporto, deixar expresso um reconhecimento a todo o associativismo desportivo do Conselho, que tem trabalhado arduamente em prol da nossa juventude. Muito obrigada. Eu só queria dizer, em nome do Partido Socialista, que nós consideramos importante que haja apoio à atividade desportiva. Consideramos que, enfim, que este apoio é essencial. Podemos continuar a aumentá-lo, não devemos esquecer o investimento em infraestruturas, que também nos parece essencial para que a prática desportiva seja uma realidade e que haja cada vez mais equidade entre aquilo que são os praticantes desportivos que estão em algumas zonas do Conselho, onde as infraestruturas não abundam. Mas vamos votar favoravelmente, aliás, como temos votado esta proposta. Muito obrigado. Dizer também que nesse âmbito, a nível de infraestruturas esportivas, também estamos a trabalhar e esperamos este ano ter o início de algumas obras para podermos aumentar essa prática desportiva, assim o Covid o permita. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então para o ponto 7. Isto é uma exposição apresentada pelo Município Numerador da Praceta, São João Caetano Brás. Algum dos senhores vereadores que quer usar a palavra? Não, aqui esta reclamação que é apresentada, nós uma vez mais chamamos a atenção. Primeiro, não temos nenhuma informação da Junta de Freguesia a acompanhar a documentação. Depois, também não temos nenhuma informação de nenhuma força de segurança sobre a reclamação. E, portanto, as justificações que são dadas pela equipa técnica da Câmara e que propõem um indeferimento desta solicitação feita pelo município, que, na nossa opinião, carecem sempre de várias informações complementares, nomeadamente, e eu reforço, não é a primeira vez que o faço, reforço que acho essencial que as juntas de freguesia se possam pronunciar sobre esta matéria. Aquele local entre as duas rotundas é, de facto, um local que possibilita, digamos que, algum excesso de velocidade, e nós considerávamos que era importante termos mais informação. Não havendo, não podemos acompanhar a proposta técnica que aqui vem, e, portanto, votaremos contra a proposta técnica que vem. Bem, também está aqui o vereador Ricardo Rato, direi, nomeadamente a questão das juntas de freguesia, acho que é importante. Com a PSP, eu sei que há reuniões sobre estas matérias e, portanto, poderá não estar neste documento, mas eu sei que sobre esta situação, já no tempo em que eu tive o pluro do trânsito, houve situações semelhantes, e daí também a questão da construção da rotunda e a modificação foi feita nesse sentido, e havia pareceres da PSP, pelo menos, que tinham-se ter junto ou atualizado aqui. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Ponto 8, Pracete Eduardo Rosa Mendes, pedido mais um lugar de estacionamento reservado a operações de descargas e descargas, portanto, é um indeferimento. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, nós estamos a votar o indeferimento do solicitado, não é? O indeferimento do solicitado, sim, sim. Nós acompanhamos a proposta técnica desta feita. O indeferimento, sim, sim. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9. A Associação Santarém Capital Agastonomista, anulação de valor em dívida. Isto é uma situação que nós andamos aqui a tentar resolver. Quem é que são os órgãos sociais dessa associação? Sr. Vereador, esta associação é muito antiga. Eu já pedi ainda hoje novamente aos nossos serviços para reverem isso, porque há uns anos atrás as finanças depois fizeram uma penhora a algumas das pessoas, e depois resolveu-se, fez-se uma reunião, entretanto algumas pessoas já faleceram, e tem que se fazer a dissolução, mas é preciso uma ata que era assinada por todos. Portanto, está-se aqui agora a estudar a possibilidade legalmente, se vê se faz uma asta pública a informar. Portanto, está-se aqui a estudar outra forma jurídica de encerrar e dissolver isto. Agora, isto é uma questão destas dívidas, como vos tenho dito. Eu só queria perceber isso. Eu vou participar na votação,
porque também fez parte do reforma. Partindo do princípio que já não faço parte de nada, porque eu, quando pedi admissão de todos os órgãos que no passado, quando pedi admissão, este também pedi admissão deste órgão, e portanto espero que isso tenha concretizado, e por isso é que eu participo na votação, mas daí a minha questão, vou participar na votação partindo do princípio que não faço parte dos órgãos, desses órgãos. Eu esqueci-me de dizer, o vereador Nuno Serra não participa no apoio ao associativismo financeiro. Ele é que se esqueceu de dizer. Pois foi, ele é que esqueceu de dizer. Pronto, porque ele é está implícito, estava implícito, vereador. Está bem. Ele é do rugby, portanto, esqueci de dizer, para os nossos órgãos depois colocarem isso que o vereador Nuno Serra não votou. Sr. Vereador, tudo bem, votamos, eu não sei, isto é uma situação, porque há duas associações destas e nós já tentámos liquidar as duas e não tem sido fácil, porque algumas das pessoas, infelizmente, já não se encontram entre nós e pedi a assinatura de todos. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10. Anulação de faturas também emitidas em nome do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, referente ao levantamento de cadáveres. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11. Previsão de encargos conciliares pelas juntas de freguesia ao nível do contrato administrativo de locação de competências conjuntas para o ano letivo 2020-2021. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Isto é o reforço nosso da retificação, foi para darmos até dia 4 para a apresentação de propostas. Quem vota contra, quem se abstém? Sobre este assunto, e apesar disto ser uma retificação, nós não podemos deixar de votar contra esta prorrogação de prazos, porque isto já vem várias vezes à reunião de Câmara e não é aceitável que este tipo de situações aconteçam. Quer dizer, toda a gente sabe como funcionam os prazos e como funcionam digamos que os concursos, etc, etc. Não vale a pena. Se nós cometemos erros, os erros não se podem repetir, e isto é uma situação muito desagradável para todos. Isto, salvo erro, veio à reunião de Câmara também já na sequência de uma ratificação, ainda em abril. Portanto, salvo erro, foi em abril, no dia 6 de abril, que isto veio à reunião de Câmara na sequência de uma ratificação do Sr. Presidente de Câmara. Nós, salvo erro, até nos abstivemos. Senhora, são coisas diferentes. Uma foi lançar o procedimento e agora é normal nos procedimentos haver um pedido de esclarecimento e houve um pedido de esclarecimento. Não, mas é que aqui o problema, Sr. Presidente, tem a ver com prazos e com o não cumprimento dos prazos. E, obviamente, quando se remetem as coisas, deve-se ter isso em atenção. E isto, quer dizer, não faz muito sentido, mas pronto, o Sr. Presidente é que é o Sr. Presidente, é que tem a responsabilidade sobre esta matéria, e nós não podemos deixar de criticar a atuação da Câmara por não ter salvaguardado estas questões, e parece-nos mal que isto aconteça e esperemos que não se volte a repetir uma situação destas. Sr. Vereador, são coisas completamente distintas, mas assim há uma questão processual, uma economia processual, porque nós também e todos sabemos que concursos que têm que vir ao município a partir do limite da competência do Presidente tem estas limitações e muitas vezes não estamos a ver os prazos com as reuniões de Câmara que nós nem as sabemos e, portanto, estas situações, antes isto, muitas vezes lançar um novo concurso ou fazer de maneira diferente. Nós neste queremos ganhar tempo, que infelizmente temos ali uma situação, quero dizer que também já fizemos a reprogramação desta empreitada na perspectiva de todo isto ser aceito e a fundamentação. Mas, Sr. Presidente, nós não estamos a dizer que não é bom que se ganhe tempo, é bom é que se façam as coisas bem feitas, porque o Sr. Presidente pode sempre ratificar e trazer à reunião de Câmara. Agora, não mandar atempadamente para publicação as coisas e depois os prazos acabarem por não terem o tempo que devem ter e ter que se prorrogar, isso é que não nos parece bem. Sr. Vereador, não é isso que está em causa, mas pronto, muito bem. Então o que é que está em causa, Sr. Presidente? Já agora, para a gente saber o que é que está a votar. A questão dos prazos, ou seja, tem a ver também com a justificação relativamente com horas de publicação. Ora, aí está. Pronto. Ora, aí está. Quer dizer, já mas sabia... nós tentamos fazer isso e não dá, Sr. Vereador. E às vezes há situações, eu posso lhe dizer, com as questões daquilo que é o Diário da República, eu vou-lhe dizer, nós mandamos, eles não publicaram. É aqui a questão que está, é que não foi uma questão que fomos nós que enviámos anteriormente, eles
publicaram depois daquilo que nós pensámos. E deixo-me aqui dar aqui outra nota, que é o seguinte, sobre às vezes as questões do Diário da República. O Diário da República tem algumas situações que eu fui surpreendido a semana passada, como a coisa do Diário da República, que votámos aqui a semana passada a questão do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, e éramos para publicar. Sabe quanto é que custa a publicação no Diário da República? É caro, de certeza. 13.000 euros. 13.000 euros. Não é aquilo que está aqui em causa. Aqui foi nós enviámos e, portanto, e eles não publicaram. Mas essa questão da publicação do Diário da República de diplomas que saem do Governo e que têm que ser depois aprovados pela Câmara e pela Assembleia Municipal, eu acho que é uma boa matéria para se discutir no seio da Associação Nacional de Municípios, porque são despesas completamente absurdas que os municípios têm que acabam por ser obrigados a fazer. Não é? Ó, Sr. Vereador, não só nós, como já foi com as juntas de freguesia, com a questão de uma série de novas competências que eles tinham, em que obrigatoriamente tinham que as publicar. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, provado com o voto contra do Partido Socialista. Portanto, está terminada a nossa reunião. A próxima é dia 18, muito bem. Dizer só aqui uma coisa, que é o seguinte: eu espero que se consiga vir, estamos aqui com um concurso grande, que é aquele da recolha do lixo e lavagem de contentores nas 18 freguesias. Esperamos que ele venha nessa reunião, porque temos muita urgência também nesse concurso, mas é um concurso muito grande, e portanto a Arquiteta Catarina e a engenheira Maria João estão a trabalhar nisso. Em princípio virá a informação que tenho, mas se não, poderemos ter aqui necessidade de uma extraordinária para tentarmos esse concurso. Muito bem. Então, até à próxima reunião.